Ótimo. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Macaqueando nas Redes. Eu sou a Denise Alvarenga e represento o grupo de trabalho GT Congresso da Sociedade Brasileira de Primatologia junto com a Cris Rangel. Como GT, nós agradecemos imensamente a todos os presentes, aos palestrantes, e daremos, então, início ao evento. Eu passo a palavra, então, para o Dr. Marcelo Gordo. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar no chat, tá joia? Um excelente evento para todos. Olá, boa tarde. Bom, eu vou moderar, vou falar um pouquinho também sobre a minha atuação do meu projeto lá no final, né, com os alunos de graduação, mas inicialmente a gente tentou abordar aqui diferentes estados da região norte, e a ideia aqui é uma breve exposição de cada um dos palestrantes aqui, só para a gente se situar a instituição que está e o que tem feito, né, e o que tem feito para tentar atrair alunos, para depois a gente abrir para uma discussão, um bate-papo mesmo, né, para a gente entender melhor como é a dinâmica em cada um desses estados, né, a partir desses profissionais, para entender o que acontece em cada lugar em relação à atuação e à participação dos alunos de graduação, tá? Então, a gente vai fazer uma rodada aí de apresentações curtas, e aí depois a gente bate um papo, e à medida que a gente vai batendo papo entre a gente, a ideia é que o pessoal que está assistindo comece a interagir também e mandar perguntas para a gente, tá bom? Então, vai ser uma coisa bastante informal, eu diria, né? Então, a gente poderia começar agora as apresentações com a Anita. À vontade, Anita. Aumentar aqui. Ok, vocês estão vendo meus slides? Sim. Sim, ok. Então, boa tarde a todos. Eu queria primeiramente agradecer o convite para participar da mesa redonda, e é um grande prazer poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouco do trabalho que eu faço com alunos de graduação no campo com primatas. Então, só um contextozinho, para quem não me conhece ainda, meu nome é Anita Stone, eu sou brasileira, filha de estrangeiro, e atualmente sou professora de biologia na California Lutheran University, aqui nos Estados Unidos, e o foco da minha pesquisa é com primatas amazônicos, e mais especificamente os macacos de cheiro da espécie Samiricolince. Um pouquinho mais de contexto, tá? Então, após terminar o segundo grau no Brasil, eu fiz o meu ensino superior nos Estados Unidos, começando com a graduação, doutorado, depois pós-doc. E o que eu queria enfatizar aqui é que eu passei um ano como professora visitante na Universidade Federal Rural da Amazônia e na UFPA, ambas em Belém, e foi justamente nesse período que eu comecei a envolver alunos de graduação no meu trabalho de campo com os macacos, né? Então, eu trabalho com a mesma população de macacos de cheiro, vários grupos sociais, há 20 anos, desde que eu comecei meu doutorado com eles, com esses grupos. Especificamente, o local de pesquisa fica no Pará, no município de Peixe-Boi, tá? E durante essas 2 décadas, meu grupo de pesquisa tem realizado vários estudos sobre ecologia e comportamento da espécie. Aqui vocês podem ver onde fica mais ou menos a localização da área. Aqui, Peixe-Boi fica mais ou menos 150 quilômetros de Belém, tá? E agora eu tenho que dar um pouquinho de contexto sobre essa área, na verdade. Então, nós não trabalhamos e ficamos na cidade de Peixe-Boi em si. Quando nós estamos lá, nós ficamos numa vila rural, um pouco afastada de Peixe-Boi, chamada Ananim. Então, quando nós trabalhamos lá, nós moramos nessa vila, né? E é uma comunidade pequena, bem pequena, e as florestas onde a gente trabalha são diversas propriedades particulares que ficam ao redor dessa vila, e a maioria dos donos são moradores da vila mesmo. É uma área, infelizmente, que não é protegida, mas lá ocorrem 5 espécies de macacos, inclusive os macacos de cheiro que a gente estuda, né? E eu queria destacar aqui também que eu diria que nos últimos, não sei, 15 anos,
Eu sou a única pessoa que trabalha com primatas nessa área de pesquisa, tá? E, para completar o contexto, eu tenho que apresentar a família do meu assistente de campo, que trabalha comigo há 20 anos, o Edmilson, a esposa dele. E aqui são essa família deles há muito tempo e mais ou menos recentemente. E quando eu e os alunos ficamos lá no Ananim, na vila, nós ficamos hospedados com a família dele, inclusive, tá? Então, chegando aqui nos alunos de graduação, eu já trabalhei de 2013 a 2019 com 6 alunos no total, tá? Foi uma brasileira, na época que eu estava no Pará, né, como professora, e depois 5 alunos norte-americanos, agora que eu sou professora na minha universidade aqui, né? E essa tabela mostra a lista de todos os alunos, né? Como eu falei, a primeira pessoa foi uma aluna de graduação chamada Luana, que começou em 2013, e foi até 2019, 2020, 2021, por causa da pandemia. Nem eu, nem alunos podemos ir ao campo, né? Ficou tudo parado, mas nós vamos recomeçar agora em 2022. E a Luana, por exemplo, ela continuou fazendo o mestrado dela com primatas após a graduação. Os outros alunos, por exemplo, alguns deles seguiram na medicina veterinária, que nos Estados Unidos esses cursos são cursos de pós-graduação, então os alunos terminam a biologia e depois entram na medicina ou medicina veterinária, se quiserem, e alguns dos alunos entraram em programas de mestrado em biologia, agora estão fazendo mestrado, né? Aqui alguns exemplos, como eu falei, a Luana, que trabalhou comigo em julho e agosto de 2013, coletou os dados do TCC dela com os macacos, e o TCC dela, inclusive, resultou numa publicação logo depois. E agora, antes de explicar o envolvimento, como é a dinâmica dos alunos norte-americanos, eu tenho que dar mais um pouquinho de contexto, tá? Então, o ano letivo aqui nos Estados Unidos vai do fim de agosto ao fim de maio. Então, quer dizer, junho, julho e agosto são nossas férias maiores, né? Onde eu trabalho é uma universidade particular, bem pequena, nós temos cerca de 3 mil alunos de graduação, e o foco educacional dessa universidade, assim como várias outras, assim como a universidade que eu fiz minha graduação também, é realmente nos alunos de graduação, né? Nós temos poucos programas de pós-graduação, a biologia também não tem, que é o meu departamento, nós focamos exclusivamente em alunos de graduação. O TCC é um trabalho opcional, mas muitos alunos fazem. E na biologia, eu diria que mais ou menos 20% dos alunos participam de pesquisas com os professores, né? Geralmente nessa época que eles estão de férias, né? E a universidade oferece bolsas de pesquisa para esses alunos durante esses meses, que os alunos têm que competir pela bolsa, não é garantido. E também, só para destacar que realmente faz parte do nosso trabalho envolver esses alunos nas nossas pesquisas, principalmente porque não temos alunos de pós-graduação, né? Tá. E aqui na minha universidade, eu sou a única bióloga que trabalha com primatas e em campo, né? Então, os alunos do meu grupo de pesquisa, para trabalhar com o que eu trabalho, eles têm que vir ao Brasil, né? Ao Pará, para poder trabalhar com os macacos. Então, esses alunos recebem uma experiência de pesquisa e também, ao mesmo tempo, uma experiência internacional, cultural, uma experiência de total imersão, né? Uma experiência riquíssima. E vale destacar também que, nos Estados Unidos, por a gente não ter primatas aqui no campo, as oportunidades de pesquisa com primatas são bem raras para alunos de graduação, a não ser que eles paguem para fazer um curso de campo, né? Fora dos Estados Unidos. Então, como é que funciona no meu grupo? Eu seleciono 2 alunos de biologia por ano, e vocês podem estar perguntando, por que só 2? Bom, o número tem que ser pequeno, porque os alunos, veja bem, eles nunca vieram ao Brasil, não falam português, né?
Eu tenho que fazer todo um preparo com eles antes da viagem e durante o tempo que eles estão no Pará, né? Claro, comigo, então é bem intensivo. Cada um desses alunos, a gente tenta fazer com que eles recebam uma bolsa de pesquisa, e no semestre anterior, antes do campo, antes da gente chegar no campo, eu faço um preparo, oriento os alunos sobre os animais, a Amazônia, a vila, a cultura, tudo. Daí nós passamos essas 8 semanas em campo, no Pará, né, trabalhando diretamente com os macacos de cheiro e na comunidade. E vale ressaltar também que não tem internet na vila, né? Então, realmente é uma experiência é uma total imersão para os alunos e para mim também um pouquinho. Aqui só mostrando algumas fotos. 2017 foi quando eu levei os primeiros alunos norte-americanos, foi a Stephanie e o Jacob. Aqui eles estão com o nosso assistente, né, o Edmilson, e aqui comigo no campo. E a Stephanie agora está terminando a medicina veterinária e o Jacob está na medicina normal, humana, né? Aqui fotos de outros alunos no campo. Ambas dessas alunas estão agora em programas de mestrado. Não estão trabalhando com primatas, mas estão trabalhando com outros tipos de mamíferos, né? E, como eu falei, é uma experiência cultural para esses alunos, é uma grande parte disso, né? Aqui, o Nathan fazendo bolinhos com a família que a gente fica, e uma das minhas fotos favoritas, o Nathan jogando futebol, né? Com os rapazes da vila, né? E como a gente está lá em junho, julho, agosto, é a época de São João, então eles têm essa experiência também, né? Os alunos interagindo com as crianças e todo mundo na vila. E, como eu falei, a convivência com a família, essa família que a gente fica, é muito importante, né? Todos os anos, por iniciativa dos alunos, eles pedem que eu tire uma foto deles com a família brasileira deles, né? Como eles chamam. Então, todo ano a gente faz isso. Inclusive, essa aluna, essa loirinha aqui, a Stephanie, ela voltou, ela passou 2 anos, ela voltou em 2018 de novo, porque ela gostou tanto e teve uma nova experiência, né? Então, para concluir, o papel dos estudantes de graduação na minha pesquisa é importante, mas eu diria que é um papel pequeno, no sentido de que, como é uma experiência bem intensiva para mim, né? Eu trago os alunos, eu estou traduzindo tudo para eles, 24 horas, treinando tudo. Então, seria realmente mais simples eu não trazer os estudantes, né? Mas por que eu faço esse trabalho? Bom, pelo papel da experiência na educação dos alunos, né? É um papel grande para eles, né? Eles descrevem como transformadora a experiência. É uma coisa que eles provavelmente não vão ter, nunca tiveram e não vão ter novamente, uma coisa que eles nunca viveram. Eles têm a chance de ver a Amazônia, os macacos, vivenciar a cultura local. E, para mim, é super gratificante, não só como primatóloga, como brasileira, para poder proporcionar essa experiência, né? Eu queria compartilhar aqui as palavras do Jacob, que foi um dos alunos. Ele fala: minha pesquisa no Brasil foi uma experiência que mudou minha vida, me permitiu descobrir os desafios e alegrias da pesquisa científica. Aprendi muito sobre a vida e a cultura do Brasil e fiz amizades com pessoas com experiências de vida super diferentes da minha. O tempo que passei em campo foi extremamente valioso, tanto para meu desenvolvimento acadêmico, como para meu desenvolvimento como ser humano, né? E é por isso que eu acho importante para mim fazer esse trabalho. E outra coisa é que eu acho que isso também promove a conscientização dos alunos sobre o ecossistema da Amazônia, a cultura da Amazônia, não só sobre os bichos, mas como o ecossistema como um todo, e as pessoas, que eles jamais poderiam obter simplesmente somente lendo um livro, né? E os alunos retornam à universidade, eles fazem apresentações deles mesmos, conversam com outros alunos e a informação é repassada. Agora, eu diria que a limitação desse trabalho que eu faço é realmente a distância, né? Porque a gente tem que se deslocar dos Estados Unidos ao Brasil, né? Que é bem intensivo. Então, eu realmente como eu estou fazendo isso sozinha, eu só dou conta de levar 2 alunos de uma vez, né? Mas
uma ideia interessante que eu estou explorando é a possibilidade de envolver um ou dois alunos de graduação brasileiros, de universidades brasileiras, no trabalho de campo ao mesmo tempo que os alunos norte-americanos estejam lá, né? Eu acho que isso seria fantástico para todos os alunos envolvidos, porque eles teriam uma interação científica, né? Troca de experiências de científica e cultural também. Então, é uma das coisas que eu estou investigando agora para ver se a gente pode fazer agora, quando a pandemia se resolver e os alunos começarem a voltar, né? Então, essa é uma ideia futura. Bom, eu sei que tem outras pessoas para falar, mas depois, se vocês tiverem qualquer pergunta, eu terei prazer em responder. Tá? Obrigada. Beleza, obrigado, Anita. Hotel de luxo ali, hein? A casa do cara, hein? Porra, bacana. E agora, então, vou passar para a Luciane, aqui de Manaus, minha colega. Luciane, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos que estão participando desse momento. Quero primeiramente agradecer, né, o convite da Sociedade Brasileira de Primatologia. E eu vou apresentar um pouquinho para vocês do trabalho que a gente está desenvolvendo. Vocês conseguem já visualizar? Ainda não, Luciane. Não, só um momento. Agora sim, né? Sim. Ok. Então, gente, meu nome é Luciane, né? Como o professor Gordo mencionou, eu sou professora titular da Universidade do Estado do Amazonas e agora estou lotada na Escola Normal Superior. Então, para quem não conhece, eu vou apresentar aqui a fachada da Escola Normal Superior. É uma unidade acadêmica da universidade que completou agora em agosto 20 anos de existência, de fundação. É uma escola que fica na cidade de Manaus e é uma escola que lida com cursos, né, que oferece cursos somente de licenciatura. E uma das licenciaturas é as Ciências Biológicas, né? Eu tenho já praticamente 17 anos de universidade, mas fiquei lotada a grande parte desse tempo no Centro de Estudos Superiores de Tefé, no qual eu fui diretora, e lá em Tefé, no Médio Solimões, eu orientei vários alunos também de TCC com primatas, incluindo Saguinos pileatus, que é muito comum, uma espécie muito comum de primata naquela região. Depois eu fui transferida, passei 2 anos em Tabatinga, né, que é ali na tríplice fronteira com os países da Colômbia e Peru, e também realizamos vários estudos, e um estudo também com Sebuela pigmeia, né, que é o mico-leãozinho. Quando eu fui transferida para a Escola Normal Superior, em Manaus, em 2017, eu resolvi fundar o Projeto Primatas para poder estimular e motivar os alunos de licenciatura a trabalhar também com primatas, visto que não tinha ninguém, né, fazendo pesquisas com primatas ali na minha universidade, né, na UEA. E eu procurei parcerias, conversei com o Gordo, conversei com o professor Wilson Spironello também no INPA, e a gente foi fortalecendo o Projeto Primatas com as parcerias que a gente tem até hoje. Então, nós completamos também em agosto 4 anos de existência. Eu vou passar aqui. Então, esses são os nossos primeiros projetos. Nós desenvolvemos um projeto, iniciamos com a aluna acadêmica Liliane Monteiro Leal, onde nós orientamos o TCC, com comportamento e bem-estar de primatas cativos no SIGS, onde ela desenvolveu um estudo de 2 anos e fazendo, inclusive, enriquecimento ambiental com os primatas lá, ajudando, né, os biólogos e veterinários do SIGS ao bem-estar, melhorar o bem-estar dos primatas cativos, e a gente continua esse trabalho com a Lorena Sarmento, que também pretende desenvolver o TCC dela, vai apresentar algumas semanas o projeto de TCC também nesse zoológico. Um outro projeto que nós iniciamos em 2017 foi um projeto no Parque Municipal do Mindu, com a aluna Claiane Silva, né, aqui a fachada do Mindu, aqui alguns alunos que também
fizeram treinamentos, fizeram minicursos e se encantaram com os estudos com o Saguinos bicolor no Mindu, e hoje esse estudo ainda está sendo liderado pelo Eulerson, que está aqui, né? Mas Elias também, que é esse aluno aqui, também desenvolveu seu TCC com o Saguinos bicolor no Mindu. Existem 2 grupos, né, que vivem nessa área do Mindu, que são aproximadamente 44 hectares de floresta, né, um parque urbano na cidade de Manaus, no bairro do Parque 10. E esses alunos, bastante empolgados com o trabalho que eles realizam com os primatas, não só na pesquisa, como também na extensão, e eu vou apresentar um pouco da extensão que a gente faz, eles também apresentaram os trabalhos deles, que eles desenvolvem no último Congresso Brasileiro de Primatologia, que ocorreu no Rio de Janeiro, em 2019, que tinha como tema Educando Primatas. E um deles aqui, que é o Eulerson, ele foi até o segundo premiado, né, de uma premiação, um concurso que teve durante o Congresso. E isso motiva bastante os alunos a continuarem a sua pesquisa, porque é um reconhecimento, é uma motivação a mais que eles têm, e cada vez mais eles ficam empolgados em dar continuidade aos trabalhos com primatas. Então, hoje em dia, o projeto Primatas, eu vejo que ele tem 4 vertentes: o ensino, a pesquisa, a extensão e a divulgação científica, porque a partir do ano passado, com a questão da pandemia, né, a gente ficou muito em casa, e esse isolamento social fez com que a gente começasse a se reunir virtualmente, começasse a traçar novas estratégias para não parar, né, os trabalhos que a gente vinha desenvolvendo e divulgar os trabalhos que a gente já tinha desenvolvido com os primatas na pesquisa e na extensão. Então, surgiu o pilar divulgação científica. Hoje em dia, nós temos na pesquisa, e essa pesquisa é ligada ao grupo do CNPq, Ecologia dos Ecossistemas Amazônicos, 12 alunos de graduação e 2 alunos de mestrado, né? E alguns deles estão aqui: o Eulerson, a Lorena, o Heron, o Júlio, César, a Evelyn e também o José, que entrou agora mais recentemente, né? Eles também estão trabalhando nos seus projetos de pesquisa, TCC e também extensão. Todos são envolvidos em uma coisa e outra, às vezes trabalham nos 2 lados também. Na parte de extensão, nós temos hoje 2 líderes de 2 projetos de extensão, o Carlos Vitor e o Eulerson Xavier. O Carlos Vitor, ele trabalha mais com a parte de coleta seletiva, reciclagem, educação ambiental nos espaços formais. Já o Eulerson, ele trabalha com o Espaço Primatas, que é um projeto de extensão que surgiu em 2018, que agrega aí mais de 10 alunos estão envolvidos, né, entre bolsistas e voluntários, né? Alguns recebem bolsas de extensão pela própria Universidade do Estado do Amazonas. E aí, juntando os 2 projetos, nós temos 15 acadêmicos de graduação envolvidos, participantes, atuantes dos projetos, e eles estão, até hoje, né, muitos já fazem assim 2, 3 anos que estão envolvidos em projetos, nossos projetos de extensão, e alguns iniciando agora, buscando, né, mostrando que realmente estão interessados nesses projetos, né, a dar continuidade a esses projetos. Falando um pouquinho mais do Espaço Primatas, nós temos aí algumas fotos que ilustram diferentes fases do projeto Primatas, e esse Espaço Primatas aqui, que é um projeto de extensão especificamente, ele trabalha não só no espaço escolar, né, como aqui a gente está vendo dentro de uma escola, mas também em espaços não formais. Aqui foi um convite de uma igreja, e nós fomos trabalhar o Dia das Crianças na igreja, né, numa das igrejas de Manaus, e aqui nós estamos no Parque da Nascente do Mindu, que ocorreu um evento agora esse ano, em outubro desse ano, no Dia das Crianças. Nós fomos convidados também a participar desse evento e levar o Espaço Primatas e, assim, divulgar os nossos trabalhos também e a conservação dos primatas nesses espaços não formais. Aqui nós temos os dados desse projeto, desse importante projeto de extensão nosso. Nós temos atualmente participantes do Espaço Primatas, 1.623 estudantes, dentre eles 1.673 alunos do ensino fundamental, 450 do ensino médio, que já participaram das 16 ações que nós realizamos em 12 escolas e em 4 espaços não formais. E aqui algumas fotos das nossas ações e a quantidade de alunos que estão sempre participando dessas ações.
Aqui já fotos ilustrando aquele outro projeto de extensão que nós começamos esse ano em 2 escolas, né? Que é a Escola Áurea Braga e a Escola Nelson Alves, né? Que tem diferentes propostas, mas que abraçaram o projeto de extensão, e aqui os alunos produzem com material reciclado que eles trazem de casa, eles produzem jogos educativos e assim eles vão trabalhando a educação ambiental, e agora a gente está também associando isso à conservação da biodiversidade na Amazônia. Já conversei com eles e a gente vai dar uma repaginada nesse projeto, e aqui a equipe dos alunos com a professora da escola que dá total apoio também para o projeto. Falando das orientações de TCC, nós já orientamos e concluímos 3 trabalhos de conclusão de curso, né? O da Liliane Monteiro Leal, que foi o primeiro, com a participação do Gordo e da professora Maria Clara, que é da Escola Normal Superior, da Claiane Silva dos Santos e do Elias Mosqueiro, que trabalhou lá no Parque Municipal do Mindu. A Claiane já trabalhou com a fauna atropelada aqui da Estrada do Puraquequara, e a Liliane trabalhou no SIGS, como eu já havia mencionado, foi um dos primeiros projetos que a gente orientou. Todos eles ainda estão na expectativa de ingressar no programa de mestrado. A gente tem um ano e meio, então eles estão aguardando aí provas, concurso de mestrado para poder ingressar no programa de mestrado aqui em Manaus. Nós estamos em andamento de TCC, o do Eulerson, da Evelyn, do Heron, da Lorena, do José Luiz e agora, mais recentemente, da Bruna Cristina, né? Todos eles envolvem, de uma forma ou de outra, os primatas, né? Alguns, claro, mais voltados para ecologia e para comportamento, outros voltados, como o do Heron, aqui vou frisar do Heron, porque eu acho que ele está nos assistindo também, a análise da microbiota na pelagem dos primatas. Então, foi uma ideia que surgiu dele e a gente está viabilizando em parceria com o Laboratório de Microbiologia da Escola de Saúde da Universidade do Estado do Amazonas, aqui também em Manaus, né? Então, em parceria com outros institutos e com outros laboratórios, a gente consegue viabilizar a conclusão e execução desses projetos. Dentre todo esse tempo, que são 4 anos de existência do Projeto Primatas aqui em Manaus, nós temos aí que passaram pelos projetos do Projeto Primatas 35 acadêmicos, sendo que 51,5% desses acadêmicos eles ainda permanecem. Mas o que eu percebi olhando e analisando esses dados? Eu percebi que, apesar deles permanecerem, às vezes, como voluntários, não só como bolsistas, eles estão envolvidos em outros projetos. Então, eles participam do Projeto Primatas, mas também têm outros projetos, são bolsistas de outros projetos e acabam que estão envolvidos em outros temas também, não só com a temática da primatologia, né? E isso faz com que a gente não consiga dizer e esperar que eles, de fato, ao saírem da graduação, eles vão dar continuidade aos trabalhos com primatas. Né? E é importante frisar também, que eu achei interessante, que a gente não inclui somente alunos da biologia, nós incluímos também, já passaram por nossos projetos, alunos de letras, geografia, matemática e pedagogia, que também quiseram e se interessaram em participar das ações ou de extensão ou de pesquisa. E aqui os minicursos que a gente já realizou, achei interessante frisar isso, né? Que a gente procurou, porque como não existia nenhum professor que trabalhava com mamíferos e nem com primatas, né, muito menos com primatas aqui em Manaus, dentro da Universidade do Estado do Amazonas, então a gente começou a fazer treinamentos e minicursos. Então, nós oferecemos um minicurso em 2018, né, oferecemos um minicurso em 2019, no qual a Aline Medeiros e a Tainara Sobrosa também me ajudaram a executar esse minicurso, inclusive a parte prática foi no Parque Municipal do Mindu, né? E realizamos um agora, em 2021, no início de outubro, lá no MUSA, né? Nós envolvemos aí 15 alunos que quiseram participar, abrimos as inscrições no nosso Instagram, e 15 alunos ficaram interessados em participar do minicurso, inclusive alunos de outras universidades, não só da UEA.
E no pilar divulgação científica, eu acho que eu tenho que frisar aqui também que, durante o período pandêmico, nós criamos um canal do Projeto Primatas, né, onde nós iniciamos com 200 inscritos, hoje nós já temos 583 inscritos. Isso nos ajuda a divulgar o nosso trabalho, né? Fica um pouco mais atrativo para que a gente consiga atrair mais pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre a primatologia, principalmente os primatas amazônicos. E nós temos aqui também o Facebook e o Instagram do Projeto Primatas, onde a gente está divulgando o tempo todo as nossas publicações, as nossas atividades, nossas ações, a gente monta campanhas educativas, a gente também divulga as campanhas para criar o mascote do Projeto Primatas. Nós temos hoje o Saulo Sauim, que é o nosso mascote. Então, tudo isso foi gerado e divulgado dentro das nossas redes sociais. E a gente vê que a gente tem um público maior, inclusive pessoas de São Paulo, estudantes de outros estados, querendo sempre participar do projeto, né? E, às vezes, nem sempre é viável, mas a gente tem recebido bastante e-mails sobre isso. E aqui um pouco mais da divulgação científica. No ano passado, nós conseguimos realizar 4 lives, e uma live onde nós tivemos mais de 600 visualizações e mais de 600 inscrições também, pelo nosso canal do YouTube do Projeto Primatas, né? Aqui Por Mais Mulheres na Zoologia, aqui Papo de Primata, aqui a Semana do Sauim de Coleira em 2020. E aí, esse ano nós já realizamos 5 lives, inclusive um simpósio, o primeiro simpósio amazônico de biodiversidade e conservação e a segunda Semana do Sauim de Coleira. Nós também inauguramos o Biologia até o Tucupi, que é o nosso podcast. Nós já realizamos 3 podcasts e também criamos esse ano a live pelo Instagram. Já realizamos 9 lives pelo Instagram, inclusive a professora doutora Zelinda, né, foi uma das nossas convidadas e também entrevistadas nesse momento, né? Então, falando dos desafios, né, já apresentei para vocês o trabalho que a gente executa na UEA, né, e agora falando dos desafios. Nós temos vários desafios. Nós somos um projeto novo, né, com pouca idade, 4 anos, mas a gente tem ainda bastante limitações. E uma delas é justamente realizar pesquisas sistemáticas e de longo prazo, porque a gente precisa de estudos voltados para os primatas, especialmente os primatas ameaçados, na região de Manaus e nos arredores, mas nem sempre a gente tem recurso humano que tenha, de fato, disponibilidade, tempo para ir lá e executar essas atividades. Então, isso é uma das nossas grandes limitações, até porque os alunos estudam, então eles têm que coletar no seu contraturno, né? Então, muitas vezes, no final do seu curso, que eles estão executando o TCC, por exemplo, eles têm estágio, eles têm outras disciplinas. Então, isso dificulta a realização de um projeto mais sistemático e de longo prazo. E outra questão também é a gente ainda conseguir um suporte financeiro para esse tipo de pesquisa, né? Para a ciência básica, para a pesquisa básica. Então, a gente também ainda precisa procurar esse suporte financeiro dentro da FAPEAM, outro órgão, que possa nos ajudar com todos os recursos materiais, né, que a gente precisa para poder executar essas pesquisas. Então, isso é um grande desafio para a gente. E falando um pouquinho das perspectivas de fixação desses estudantes, como eu falei para vocês, né, nem sempre o estudante que se interessa pela primatologia, ele permanece na primatologia. Eu acho que isso acontece em qualquer projeto, né, que o estudante passa e nem sempre dá continuidade. Eu mesma fiz o mestrado com primatas, com a Lota Beuzebu em Cachoanã, mas meu doutorado já foi na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Manã, com dispersão de sementes. Então, dependendo das circunstâncias, o aluno nem sempre ele consegue dar continuidade à sua formação acadêmica na área de primatologia. Então, ele precisa de motivação, ele precisa de oportunidade. Então, para isso, eu penso o seguinte, de fortalecer as nossas redes de divulgação científica e, principalmente, uma rede maior, né, mais integrada, com os pesquisadores na área de primatologia, principalmente na região norte. Eu vejo que isso precisa fortalecer isso. E outra coisa também, a gente participar mais de programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, porque no mestrado e doutorado o aluno ele vai ter o tempo mais disponível para poder executar uma pesquisa a longo prazo.
Só na graduação não dá. Então, a gente entrou agora no programa de mestrado da UEA, que é o ensino de ciências na Amazônia, que a gente vai tentar puxar sempre para o lado da primatologia, da conservação da biodiversidade, porque a gente vê que é carente aqui, né? Então, a gente precisa fortalecer isso, e para fortalecer, a gente tem que participar mais desses programas de mestrado e doutorado, porque a pesquisa na graduação ela é mais curta, ela é de curto prazo, então a gente não consegue, muitas vezes, fixar os alunos por conta disso. Então, são essas minhas colocações, eu acho que eu falei demais, mas quero agradecer à Sociedade Brasileira de Primatologia, à Universidade, à Escola Normal Superior, pelo suporte, e aqui estão nossos dados, nossos contatos, Instagram do Projeto Primatas e o nosso também. Muito obrigada. Obrigado, Lu. Fantástico, muito bacana. Sou fã aí da tua equipe aí, com a empolgação toda que vocês têm aí trabalhando o tempo todo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Malu, minha colega de graduação. Olá! Vocês estão vendo? Sim. Sim. Ele falou que eu fui sua colega, mas, na verdade, ele é um ano mais velho que eu. Vamos deixar registrado isso. Meu monitor... Só quer ser gatinha, né? Então tá, vamos lá. Gente, bom, eu trabalho na Universidade Federal de Rondônia desde 2000, né? Vai fazer 21 anos aí, eu entrei em agosto de 2000, e por esses 20 anos já orientei 38 iniciações científicas ou TCCs, né? Trabalho de conclusão de curso, ou monografia. Bom, desse total, gente, 6 ICs trabalham exclusivamente com primatas, né? Ou seja, 15,8%, e um tem desenvolvimento, que é do João Vitor. Desses 6, 2 com primatas de vida livre e 4 com primatas em condições de cativeiro do CETAS, que eu vou falar um pouquinho aqui do CETAS, que ele foi implementado na área, né, do nosso campus, mas está fechado. E também, né, desses ICs, foi desenvolver o mestrado com primatas em vida livre, que eu também vou falar um pouquinho mais. Então, os primeiros foi a Marcela Alves de Oliveira, que agora está no doutorado, terminando o doutorado no Bionorte, eu sou orientadora, a Camila Flávia Gomes Aze, que trabalhou em condições de cativeiro no CETAS, a Elba também no CETAS, o Fernando Henrique Motas, que está no PPGRIN agora, que é um programa de pós-graduação super recente, novo, do nosso departamento, que é Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Naturais, pelo Departamento de Biologia. Antes a gente fazia parte de um mestrado multidisciplinar, né, o desenvolvimento regional, e aí começou somente agora, em setembro de 2019, no início da pandemia, esse novo mestrado. O Nicolas Magalhães Oliveira, que fez a iniciação com primatas em condições de cativeiro, e depois, ele que é esse mestrando aqui, né, que fez o mestrado com primatas em condições livres, que é o Mico Rondoni, e o João Vitor, como eu falei para vocês, que é o iniciação científica que tem desenvolvimento agora, né, ele atrasou um pouco por causa da pandemia. Eu trouxe uma foto de vocês deles no laboratório, de alguns dos antigos. Aqui, essa foto tem mais de 14, 15 anos, mas a gente pode ver a Marcela Alves de Oliveira, o Tiago Bento, que não desenvolveu a iniciação especificamente com primatas, mas comunidades de mamíferos de médio e grande porte, né, utilizando a metodologia de transecção linear, e agora acabou de ingressar no doutorado para trabalhar especificamente com uma espécie de primata, a Teres. Todos esses aqui foram ICs, né, o Alexandre foi fazer mestrado também, né, mas não com primatas. O Marcelo Ferronato, ele acabou de defender o doutorado dele, mas ele foi para a área social. O Misael, que é docente numa faculdade particular aqui da São Lucas, e entrou no ano passado no doutorado do Bionorte, doutorado em rede, mas pelo Acre, não aqui por Rondônia, e a Marcela eu já falei, certo? Bom, então vou falar um pouquinho mais do trabalho do Nicolas, que foi esse mestrando que começou a iniciação científica com observação de primatas em condições de cativeiro. Ele fez avaliação comportamental de Plectronocebus e a soltura também, e fez o mestrado dele com ecologia comportamental de Mico Rondoni, né, no remanescente florestal aqui da nossa universidade, do campus da nossa universidade. Eu pedi para ele fazer um pequeno depoimento
né? Está um pouco grande, mas eu tomo a liberdade de ler, que eu acho extremamente importante, esse depoimento do Nicolas. A iniciação científica foi o passo essencial para a minha formação acadêmica e profissional. Serviu como a base para a compreensão do caminho no qual eu queria seguir na ciência. Me preparou para a realização dos meus projetos futuros e abriu portas para que eu pudesse me aperfeiçoar na minha área de estudo, primatologia, com participação em congressos, networking, colaborações em projetos parceiros. Tive a oportunidade de aprender sobre os mais diversos processos de estudo do campo ao laboratório, tais como ecologia de campo, ecologia comportamental, taxonomia, curadoria de coleções científicas, desde a coleta em campo, taxidermia e processo de tombamento e armazenamento do material biológico. A iniciação científica também desempenhou um papel importante na minha formação acadêmica, além da graduação, no mestrado e, posteriormente, pretendo ingressar no doutorado, né? Então, ele está trabalhando com consultoria, desde que ele terminou o mestrado, né, em Minas Gerais, na área impactada bom, aquele acidente horroroso, né, que a gente teve no Rio Doce, e esperando a situação melhorar. Aí, eu trouxe, não fugindo um pouco, eu até fiz essa pergunta quando eu estava discutindo do que falar, né, o que trazer para vocês, né, mas sobre a possibilidade de trazer o pessoal que fez iniciação científica com mamíferos de médio e grande porte, principalmente utilizando transecção linear. E eu trouxe alguns nomes, por quê? Porque a gente tem a migração também, de quem trabalhou com comunidades, né, principalmente levantamento por transecção linear, e depois foi cair na primatologia, que é o caso do Tiago Bento, aquele rapaz que eu mostrei na primeira foto, né? O Tiago, desses 7 ICs que trabalham com mamíferos de médio e grande porte, um ainda tem desenvolvimento, que é o João Vitor, vou mostrar uma foto dele para vocês, né? E um é o que fez mestrado, o Tiago, né, que fez mestrado com o Armando, na UFAC. Na época, a gente não tinha esse mestrado de conservação e uso, era só aquele interdisciplinar, e assim, não era muito adequado mesmo para a nossa área, ele era bem voltado para a área social, econômica, administrativa. Bom, então esse é o nome, né, desse pessoal todo. A Juliana é a mais recente que está desenvolvendo ainda, tá? Então, aí só mostrar um pouco do Tiago Bento e um pouco da trajetória dele, né? Ele fez o mestrado com o Armando, como eu falei para vocês, né? Com ecologia comportamental e alimentar na época chamava Calicebus, não tinha mudado o gênero ainda para Plectrocebus, e aqui do grupo Cineraces, na verdade, é a nova espécie que a gente descreveu, né? Inclusive ele é coautor, o Armando também é coautor do Plectrocebus paricis. Aí ele ingressou esse ano, né, na Unemate Campus de Casques, e ele vai trabalhar com a Teles Maginato com o Gustavo Canário, né? Ele trabalhou por muito tempo com consultoria, né? Nessa área que ele trabalhou o mestrado, ele desenvolveu o mestrado dele a partir de uma consultoria que ele fez na Hidrelétrica de Rondon 2, trabalhando com monitoramento de fauna e resgate de fauna. Ele trabalhou muito tempo depois como professor de classe C na Secretaria Estadual de Educação, na SEDUC, e tem experiência, né, uma vasta experiência com ecologia e comportamento, né, de vários animais, várias espécies. Aqui eu trouxe para vocês 3 iniciações científicas que trabalharam com primatologia. A Camila e a Elba trabalharam no CETAS, né? A Camila agora trabalha no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Rondônia. Ela está muito mais voltada agora para investigações epidemiológicas e diagnóstico laboratorial. Inclusive, a gente tem uma proposta de trabalhar junto num novo projeto que a gente tem também, que eu vou falar um pouquinho para vocês depois, que é Saúde Única em Igarapés de Porto Velho, né? Então, a gente está tendo mais essa interface agora com a epidemiologia. A Elba, ela fez mestrado em ecologia, né, pelo UNB, depois que ela se formou aqui, e hoje em dia ela trabalha no ICMBio, ela trabalha na avaliação de biodiversidade, né, avaliação de risco de extinção da fauna brasileira do Cerrado. A Marcela está terminando o doutorado dela em rede, ela fez o mestrado também na UFAC com o Armando, né, Armando? Sou mais portadora de alunos para o Armando. E ela é professora, né, do quadro permanente de uma faculdade particular daqui, da Finca, está na rede Fauna também, e trabalha principalmente, o doutorado dela, o foco dela é compreensão de caça, né, por comunidades urbanas e rurais, aqui de Porto Velho e próxima de Porto Velho. Tema bem interessante. Bom, o Fernando Mota trabalhou também no CETAS,
com indivíduos cativos. Ele está aqui, né, do lado do recinto. Aqui, na verdade, eram duas espécies que viviam no mesmo recinto, e foi bem interessante o trabalho dele para ver a interação entre essas espécies, né, Plectrocervus bruneus e Aotus nigriceps. Trabalhou muito tempo com consultoria, e agora, em 2019, ele ingressou no nosso novo programa de conservação e uso sustentável, na primeira turma. Aqui o João Vitor, né, que trabalha com iniciação científica, trabalha também com ecologia alimentar de Micondônia, também no remanescente florestal aqui da nossa universidade, que também pretende continuar trabalhando com primatologia, ingressar no programa, no nosso programa ou em outro programa, né? Bom, pequeno resumo para vocês. Então, dos 13 iniciações que a gente trabalhou aqui nessa minha trajetória de 20 anos na universidade, especificamente com primatologia ou mastologia, apenas 2, né, o 15,4%, fizeram mestrado e o doutorado com primatas. Ou seja, de todos, né, de todo mundo que eu já orientei, que finalizou, teve bem mais esse número, mas que finalizou a iniciação científica ou monografia, foi 5,3% só que foi para essa área. Frisando que eu nunca direciono os alunos, eu sempre gostei muito de primatologia, mas como aqui, até hoje, na universidade, não tem ornitólogo, nem herpetólogo, né? Então, a gente, na verdade, tenta cobrir um pouco de tudo. Então, eu orientei também com mamíferos de pequeno porte, com outras metodologias que não cabe para primatas, que não pegam os arborícolas, né? Armadilhamento fotográfico, a gente tem vários trabalhos, principalmente de mestrado agora, né? com armadilhamento fotográfico, com herpeto e com avifauna também, tá? Bom, os pontos mais importantes, eu estou sendo bem rápida, porque a nossa proposta era a gente fazer uma apresentação rápida, né, e sobrar um pouquinho mais de tempo para discutir. Os pontos importantes para o desenvolvimento, né, desses trabalhos. Primeiro, a habituação dos primatas ocorrentes no remanescente florestal da UNIR. Né? Então, por questões logísticas e acesso à área questões orçamentárias, grande parte desses estudos foram feitos na mata da UNIR, inclusive o mestrado, né, a dissertação do Nicolas, ou nas condições de cativeiro aqui dos CETAS, tá? Em uma imagem aérea dos CETAS dentro do campus da nossa universidade. Então, a implementação dos CETAS e a atuação dele durante, principalmente, o resgate e o monitoramento de fauna da hidrelétrica de Santo Antônio, ela realmente deu uma oportunidade para formar muita gente, né? E além dessa aproximação com a primatologia, a aproximação com os métodos, com a literatura, com os métodos de registro comportamental, né? O que, na verdade, oportunizou a formação do Nicolas e de outros. A colaboração entre os alunos agora do programa de pós, principalmente do PP Green, né? Esse recente, mas também o anterior, do desenvolvimento regional, também. O estímulo à integração, a trabalhar em equipe. Então, assim, esses projetos foram extremamente importantes, porque um sempre ajudou o outro em campo, isso aproximou, né, os alunos de iniciação científica. Essa aqui é a Juliana, que está fazendo agora, né, levantamento, na verdade, não é bem um levantamento, é uma atualização dos dados da comunidade de mamíferos de médio e grande porte do remanescente florestal do campus da UNIR, que foi feito inicialmente pelo Tiago Bento, há 15 anos atrás, e agora a gente está vendo o que mudou. Então, assim, isso com uma análise, né, simultânea da perda de hábito, da mudança, da redução desse remanescente florestal e da mudança da qualidade. Integração também com alunos e docentes de outros laboratórios. A gente tem aqui o professor Lafayette, da Botânica, a professora Maria Áurea, da Entomo, alunos tanto do herbário, né, que sempre nos apoiaram na identificação das espécies, para reconhecimento dos itens alimentares. E eu trouxe para vocês alguns pontos frágeis ou limitações. Bom, a primeira de todas é o pequeno número de bolsas de iniciação científica da nossa universidade. Eu achava que, por ser, né, uma universidade periférica, todas eram assim, mas também, conversando um tempo atrás com o meu colega Armando, eu descobri que não, que a situação da UNIR é um pouco mais complexa e delicada, ao fato que tem sempre, historicamente, não sei agora, mas historicamente sempre teve muito mais bolsa de iniciação científica. Isso realmente estimula. Por quê? Porque agora a gente tem vários outros programas de iniciação à docência, iniciação à extensão, que concorrem
para ser atrativa para os alunos. E a gente sabe que realmente uma bolsa de iniciação para um aluno, ainda mais nessas condições que a gente está vivendo ultimamente, ela faz a diferença. Ela é um grande atrativo. E, ultimamente, a gente tem tido cada vez menos bolsa de iniciação científica, mais bolsa para extensão e docência, o que é ótimo, né? Não estou reclamando, mas, infelizmente, a demanda pela iniciação científica está cada vez maior, a concorrência maior, e tem muitos alunos, bons alunos, que tinha perfil, a gente percebe que tem perfil para trabalhar na pesquisa, acaba indo, né, para outras linhas pela questão da bolsa. Um outro problema que eu percebo, né, ao longo desses 20 anos de experiência, o crescente nível de dificuldade dos discentes para irem para campo. Então, aí entra tanto limitação física, né, o pessoal hoje está mais fraco, isso é terrível, mas é verdade mesmo, a gente tem até uma teoria, né, Armando? Depois a gente vai discutir sobre isso, que é a alimentação, enfim, vários fatores, mas você vê que, assim, eles têm muito mais limitação, é muito mais difícil, e a pandemia agravou muito essas dificuldades, né? Não só a questão física, mas principalmente pela ruptura dos projetos em andamento, isso levou um desânimo muito grande, aumento das dificuldades econômicas, a gente já tem alunos carentes no nosso curso e a gente percebe essa dificuldade econômica, financeira cada vez maior, problemas emocionais, psicológicos e até sociais. Porque a gente sempre trabalhou muito em grupo, eu sempre senti ver isso no laboratório, mas muitas vezes também não tem bom relacionamento, ou cada vez mais, aí a gente, vou deixar para discussão, né, o uso de mídias, de celular, enfim, é uma percepção que eu tenho e que vários outros colegas meus têm, que a nossa juventude, nossos alunos, estão cada vez menos sociais, né, tendo relações muito mais, como eu vou falar, muito mais virtuais do que presentes, e isso tem reflexo em todas as áreas da vida, inclusive, obviamente, né, na execução dos projetos de pesquisa. Bom, é só isso. Na verdade, a gente tem um projeto de extensão, um projeto belíssimo, que já tem mais de 5 anos, né, um programa que a gente recebe alunos de todos os níveis da educação daqui, de outras faculdades. A gente tem uma sala de exposição, além das coleções, uma sala de divulgação só para educação ambiental específica, que a gente recebe mais de 800 alunos, recebia até a pandemia, cerca de 900 alunos por ano, e todos os alunos de iniciação científica que trabalham nos laboratórios recebem também, isso faz parte das atividades do laboratório, como outras, como curadoria, taxidermia, e apoio no desenvolvimento da pesquisa de outros colegas. Aqui tem alguns outros contatos meus, né, do Departamento de Biologia, eu estou filiada, do nosso novo mestrado. Eu acabei não colocando aqui o logotipo da Bionorte, mas a gente também, né, orienta, sou, na verdade, orientadora da Marcela pelo Bionorte. E é isso. Fui bem curtinha, mas, assim, estou aberta, né, a discussões, a aprofundar mais alguma questão logo depois. Obrigada. Beleza, valeu, Malu. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra para o seu parceiro e vizinho, Calouro. Deixa eu abrir contigo, aqui. Calouro. Você abriu o arquivo que não está a modo apresentação. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Foi agora? Não. Então, Sai, tira o compartilhamento, abre o PowerPoint modo apresentação, aí compartilha esse modo. Ah, tá. Eu vou abrir o PDF, então. Para com isso, rapaz. Deu preguiça. Agora, olha aí. Mas esse é o PDF, esse não é o PowerPoint. É mais rápido. Então tá, gente. Boa tarde. Aqui é boa tarde no Acre, né? Vocês já estão de noite quase. Mas é um prazer estar com vocês, rever muitos amigos. E eu agradeço o convite, né, para participar. E vou passar um pouquinho da experiência que eu tenho na orientação de alunos de graduação, um foco na parte de primatas, tá? Porque, como a Malu falou, a gente orienta com vários grupos, né? Eu tenho ainda a vantagem que eu tenho vários colegas aqui que trabalham com répteis, com aves, mas eu oriento com vários grupos de mamíferos, até morcegos e carnívoros e por aí vai, tá? Então, eu vou focar só naqueles grupos de
na conversa relacionada com primatas. Então, Universidade Federal do Acre, para quem não conhece a nossa entrada, né, o meu foco na conversa aqui são na orientação de alunos da licenciatura em Ciências Biológicas. Nós não temos bacharelado em Ciências Biológicas, então eu vi vários colegas aí falando de TCC, monografia, não sei o quê, eu não tenho esse privilégio, né, de orientar alunos com esse tipo de coisa aqui na universidade. Eu estou na UFAC desde 96, tenho 25 anos aqui nas trincheiras do Acre, né, sobrevivendo aqui. Até a Anitta já passou aqui há tempão, né, Anitta? Fazendo muito tempo que eu não vi. E eu estou aqui, estou mandando o Júlio também, já teve aqui, o Júlio Bica Marques, vários colegas, né? E na biologia, quando eu pego os alunos, eu faço primeiro um estágio inicial num projeto que eu tenho de extensão, que é o projeto Bicho na Escola. Fiquei muito feliz aí de ver a apresentação da professora Luciane, né, que o projeto dos primatas, é muito bacana. Eu, além de trabalhar, de fazer uma apresentação com primatas, eu também faço apresentação com morcegos, dispersão de sementes, com felinos. E uma norma dentro do meu laboratório é que todos os estagiários, sejam voluntários ou quando começam, eles participam do projeto. Tá? Isso é uma maneira também de eu dar uma peneirada e ver realmente o interesse, né, dos alunos em participar. E esse projeto já atendeu em 2006, já foram mais de 12 mil crianças nas escolas que a gente atendeu, né? E nesse período, desde 96, eu já orientei 27 PIBICs e 19 PIBECs, né, que são as bolsas de extensão. E esses aqui, por exemplo, são 3 alunos que nós temos aqui, né, no centro da foto. A Juliana trabalhou no final do PIBIC dela, ela estava começando a acostumar um grupo de cebuela, mas aí ela desistiu de fazer mestrado e foi ser professora. O Ebson trabalhou com a secção linear, especificamente com primatas, e o Raí, que está de boné, ele segue com morcegos. Hoje ele está fazendo doutorado na área de ecologia de morcegos. E o projeto da Bicho na Escola, então, ele serve primeiro com essa primeira seleção, né? Mas também, paralelo com isso, conforme os alunos vão passando né, eu vou pegando confiança assim, para ver o interesse dos alunos, que aparece muita gente com mamíferos, não sei com vocês, né? 90% que aparece no laboratório, quando entra, quer trabalhar com onça. Aí depois que eles vão descobrindo os outros mamíferos, tá? Então, os animais carismáticos, aí eu vou inoculando, contaminando eles com outros bichos, principalmente puxando para a área de primatas. E aqui em Rio Branco nós temos o Parque Metal Chico Mendes, que é um zoológico também, né? E eu tive 4 orientados com estudo de comportamento, PIBIC, mas infelizmente nenhum deles seguiu na pesquisa, né? Eles terminaram o PIBIC, depois se formaram e entraram como professores do ensino. Então, essa abordagem ela não foi muito bem sucedida, digamos assim, né? Colocar os alunos para estudar comportamento em cativeiro. Paralelo com isso, teve aqueles outros alunos que a gente vê que tem mais perfil de ir para campo, e são poucos, como a Malu falou, né? E eu tive, por exemplo, um orientado voluntário, começou como voluntário, e depois ele entrou no mestrado em Ecologia e Recursos Naturais aqui da UFAC, né? E ele trabalhou com esse grupo, um grupo de cebuela, de viventes na área do Parque Zoobotânico da universidade. E ele fez um mestrado com esse grupo, ele habituou o grupo, né, e seguiu os animais em campo. E depois 2 PIBICs que também continuaram, né, acompanhando esses grupos, eles terminaram a sua graduação e aí sim eles entraram no mestrado e trabalharam sobre o aspecto do efeito da caça, principalmente. Então, um deles já terminou agora esse ano, e o mestrado dele, no projeto que vou falar mais adiante, e a outra está em andamento, né? Novamente, aqui eu só estou falando dos alunos de graduação da UFAC. Por exemplo, os que a Malu citou, não são meus alunos de graduação, eles são alunos importados. Então, aqueles que vieram de Cruzeiro do Sul, ou vieram de Tefé, inclusive já teve aluno do Amazonas aqui no laboratório, já de outros estados, né? Mas esses aqui são os prata da casa, digamos assim. Então, aqui a gente conseguiu um certo sucesso, né, em trabalhos de campo, mas são poucos, né? E alguns trabalhos publicados e tudo mais, mas, na verdade, poucos alunos. Aí teve a parte da transecção linear, eu selecionei os trabalhos, a fotinho do Saimiri boliviensis para a Anitta matar a saudade. A Anitta já veio aqui no Acre há bons anos atrás, e ela trabalhou ali na fazenda experimental Catuaba, né, conheceu os grupos micro-bicheiros daqui. Aí ela traiu a gente e foi para o Pará. Mas a gente teve um aluno que trabalhou lá, 3 alunos, na verdade, trabalharam com transecção, 2 alunos trabalharam com transecção linear,
né? Um foi aquele primeiro que estava na foto, lá no Catuaba, e a outra foi a Wilândia, aqui no Chaves, que ela trabalhou tanto nessa área da universidade, na Reserva Florestal Humaitá, apesar do nome Humaitá, não é no Amazonas, é aqui numa área de pesquisa da universidade. E a Wilândia, depois ela terminou a graduação, ela foi fazer pós-graduação nos Estados Unidos, fez mestrado, doutorado, pós-doc. Hoje ela é professora lá nos Estados Unidos. Tá? Então, fico muito feliz, ela saiu de Sena Madureira, e de vez em quando eu também encontro a Willa aí nos congressos, nas reuniões virtuais da vida, né? Ela foi minha primeira orientada e ela teve uma carreira bastante vitoriosa na pós. Mas ela também não trabalha com primatas hoje em dia, ela trabalha mais com a parte de caça, né? Caça comercial aqui na Amazônia. Vários trabalhos publicados com isso. E tem um MapBIC que está em andamento com a transecção linear, que eu vou falar mais adiante, que começou esse ano. Então, desses orientados, na minha apresentação é mais curtinha de vocês, tá? Não é essa coisa toda que essas meninas falam muito. A minha é mais curta, tá? Então, dos 11 orientados de graduação, né, que eu tive especificamente na parte de primatas, 3 deles foram para pós-graduação. Alguns desistiram, praticamente a outra metade hoje está trabalhando no magistério, né, dando aula nas escolas, são professores da rede pública, mas 3 seguiram na pós-graduação. Um deles, inclusive, está fazendo doutorado, o Rodrigo Canizo, né, não mais com primatas, mas ele fez o mestrado com Cebuela e Viventes, e tenho 2, um que terminou esse ano, né, com efeito de caça, que foram também estagiários que trabalharam em campo, né, com Cebuela. Então, os 2 estão relacionados com trabalhos de efeito de caça, que eu vou falar a seguir, né? Mas antes eu tenho que falar também algumas dificuldades. Eu notei que alguns palestrantes aí não falaram muito das dificuldades. Eu falei que a gente não tinha que chorar muito, né? Porque a gente da Amazônia tem maneira de chorar muito. Mas a gente tem que falar um pouquinho das nossas dificuldades de manter os alunos, né, da graduação seguindo e como manter eles mesmos o interesse deles para trabalhar com primatas. Então, especificamente aqui em Rio Branco, a gente não tem cursos de bacharelado nem mais na rede particular de ensino, nas universidades particulares. Então, nós só temos curso de bacharelado em biologia aqui no Acre, lá em Cruzeiro do Sul. Tá? Então, eu já tenho, inclusive, eu estou com um aluno agora lá de Cruzeiro do Sul no mestrado, orientando, para trabalhar com dados dos CETAS daqui. Mas nós não temos nem curso de bacharelado em Rio Branco, nós só temos curso de licenciatura. Isso é muito ruim, porque eles não têm monografia, e mais da metade da grade curricular deles é para pedagogia. Eu até brinco, eu falo que eles são pedagogos com especialização na biologia. E é também, como a Malu comentou, a grade curricular deles é muito cheia, né? Eles têm pouco horário para ir para campo para fazer os seus trabalhos de coleta de dados em campo. Outra questão, né? Nessas conversas que eu tive com a Malu, depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Nos congressos da vida, eu comentei, ela ficou triste, porque ela viu que aqui no Acre nós tínhamos, na época, Malu não é mais assim, nós tínhamos muito mais bolsas PIBIC do que a UNIR. E também nós tínhamos muito mais outros tipos de bolsa. E aí uma coisa que é bem bizonha, sempre sobrava bolsa PIBIC quando tinha seleções, né? Os editais. Nunca preenchia a cota. A gente não conseguia, não só eu, tá? Todos os professores, a gente nunca conseguia bolsa PIBIC. Por quê? Porque os alunos preferiam, muitas vezes, eles achavam que dá muito trabalho ser PIBIC, um trabalho de campo. E é isso que a Malu estava comentando, né? Da geração mais nova, não é que eles são preguiçosos, eles têm outras perspectivas, né? De trabalho. E aí, no caso, a gente não consegue, às vezes, atrair. O valor da Bolsa PIBIC é igual ao valor de outras bolsas de auxílio que tem aqui. Tem, por exemplo, uma bolsa aqui que é para um aluno auxiliar um aluno com alguma deficiência especial, por exemplo, um cadeirante. Então, ele ganha um valor de bolsa equivalente à Bolsa PIBIC para auxiliar um cadeirante, né, durante a locomoção dele dentro da universidade. Então, muitos alunos preferem, mas esses já não têm o perfil de pesquisa, na verdade, né? Então, nem acho tão ruim. E aí entra um pouco o que a Malu falou dos alunos que são mais frágeis em campo, eu falo que é um pouco o efeito camera trap, né, armadilha fotográfica. Eu já tive orientações de aluno com armadilha fotográfica, e os alunos que trabalhavam, a gente que trabalha com primatas em campo, né, principalmente autoecologia, é o dia inteiro na mata, né, o nosso equipamento mais caro é o binóculo, um terçadinho, e aí eles falaram, a câmera trap é bom para colocar armadilha lá, e depois só volta para pegar as fotos e tal. E a gente vê muito isso em alguns alunos, não todos, claro, né?
Então, esse efeito que eu chamo de efeito camera trap também aparece nas gerações mais novas. E aí, o último deles é o que vocês também devem estar vivenciando, né, em todo o Brasil, uma coisa do AC, que é o pensamento e questionamento de vários alunos de graduação, se ele vale a pena seguir a carreira acadêmica. Esse é um problema no Brasil, né? No caso, a gente está falando dessa nossa realidade ruim, né, de você ter uma perspectiva não tão boa. Vocês devem ter recebido nos seus grupos de WhatsApp, eu recebi pelo menos uns 4, esse artigo que saiu dia 18 de novembro, agora, na revista Science, e tem uma carta, né, de jovens cientistas do Brasil, bolsistas, e eles comentando, né, os cortes do CNPq, comentando a falta de perspectiva, toda aquela tristeza, aquele chororô que a gente conhece. Mas os alunos de graduação, eles também são afetados por isso. Eles conversam com os colegas que estão no mestrado, eles veem a realidade, eles veem as notícias. E muitos já me falaram, professor, ser professor universitário está parecendo que vai virar professor de escola, que no Brasil também virou uma coisa pejorativa. Eu, quando era moleque, meus professores da escola estavam lá em cima, né? A gente valorizava muito. Hoje, são desvalorizados, e parece que a gente está indo para o mesmo caminho. Então, como é que a gente pode quebrar um pouco isso, né? Eu vi muitos trabalhos bacanas aí dos colegas, e o que eu estou pensando nesse momento é sobreviver, né? A gente passar essas tempestades, aguentar essas tormentas, e, como sempre, a gente tem que se adaptar, principalmente a gente que mora na Amazônia, e principalmente a gente que mora nesses estados mais periféricos ainda temos que aguentar mais ainda. E pensando, né, enquanto isso, o que a gente vai fazer? E não desistir nunca. E eu cheguei à conclusão, e eu acho que foi eu agora não vou saber quem falou, acho que foi a Luciane que comentou da formação de redes de pesquisa, e eu concordo plenamente com ela. Eu acho que muito do que eu já fiz muito isso de orientar alunos com projetos isolados, né? Então, fazer um projetinho isolado, e os alunos às vezes fazem, terminam e ficam por aquilo mesmo. E, às vezes, quando a gente faz os projetos, consegue sim entrar em projetos em rede, você dá uma característica que você começa a anexar alunos de pós-graduação com alunos de graduação. Então, em 2016, 2017, né, eu participei desse projeto da Rede Fauna, junto com o pessoal ali de outras universidades, do Pará, do Amazonas, né, o Jorge Rebelo, o Juarez, o Balzec, lá no Mamirauá, e eu participei coordenando o projeto aqui no Acre, né? Eu e a Rosinei Dias de Oliveira, que trabalha no CNPT aqui do Acre, a gente participou de um trabalho, de um projeto sobre a parte de caça. Eu trabalho muito mais com essa parte de efeitos antrópicos sobre primatas do que autoecologia necessariamente. E nesse projeto eu tive um aluno de mestrado, que eu comentei anteriormente, né, que ele veio da graduação, ele foi PIBIC, ele trabalhou com cebuela lá em campo, depois ele trabalhou com os dados na pós, trabalhou com esses dados desse projeto. E o foco nesse projeto que eu chamo a atenção para a área de primatas é justamente o Ateles chameque, que é uma das espécies está na lista de ameaçadas de extinção, né? E essa foto eu tirei lá na Estação Ecológica do Rio Acre. E lá não tem morador, e o pessoal vai, os macacos vêm olhar a gente de perto, muito, muito bacana, inclusive a Teles, tá? E, em compensação, nesse nosso projeto, nós vimos que na Resex Cumens, na área onde nós fizemos o trabalho, nunca os moradores tinham visto a Teles. Alguns falaram que tinham visto há mais de 30 anos. E nas trilhas do programa Monitora, eu acho que a maioria de vocês conhecem essas trilhas, são aquelas trilhas que o CNPq está criando dentro das unidades de conservação para monitorar a biodiversidade, também não tinha sido registrado o Ateles chameque na Resex Cumens. E nos nossos dados de consumo de animais, né, de caça, ele também não apareceu. E na Resex Casumba Iracema, a gente também não apareceu nem no consumo das famílias e nem nas trilhas do programa Monitora. Mas os moradores dizem que tem na zona de preservação. E aí a gente, na Resex do Alto Aracá, que é a terceira área que nós trabalhamos nesse projeto da Rede Fauna, ele apareceu em captura e apareceu nas trilhas. Então, na Resex do Alto Aracá, esse animal fica bem no miolo do estado, né, uma área mais isolada. Esse animal ainda está relativamente perto da beira do rio, digamos assim, né? Então, nós tivemos 3 realidades diferentes para uma espécie ameaçada de extinção. O projeto Rede Fauna acabou, ele foi recomendado para ter continuidade pelo CNPq, pelos avaliadores, mas com as restrições orçamentárias, ele foi limado. E aí a internet fica com aquela cara de orangotango na chuva, mas, felizmente, os meus colegas do Centro
de Primatas, né, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, que eu só falo Centro de Primatas Brasileiros, né, o CPB, e a gente foi convidado para participar de um projeto para avaliar o efeito das áreas de desmatamento, né, e focos de calor, né, os incêndios florestais, sobre primatas ameaçados. Então, tem participação de várias instituições da Amazônia, tem a Federal do Mato Grosso, tem o pessoal do próprio CPB, e o pessoal também o Canale, né, vai trabalhar. Eu acredito até que o Tiago, que a Manu falou aí, não duvidando que ele vai participar desse projeto. E aqui no Acre eu também estou coordenando o subprojeto aqui do Acre, né? E nesse subprojeto ele acaba sendo um pouco da continuação do anterior, que é o que eu estava falando, os trabalhos de rede. Então eu coloquei até a mesma foto, para dar a cara que é a mesma coisa. Então nós temos agora 2 mestrandos que também são oriundos da graduação da UFAC nesse projeto, né, do efeito do fogo, e eu incluí nesse projeto uma PIBIC que vai fazer a transecção linear na ESEC do Rio Acre, com essa área sem moradores, para a gente ter dados, junto dos dados do Monitora que estão sendo coletados lá, para a gente poder ter dados comparativos de uma área sem pressão de caça, que aqui no Acre é quase impossível de se achar, né? Porque ou tem indígena ou tem povos tradicionais, seringueiros, extrativistas, que vivem espalhados aí pelo interior do estado. Então, essa é uma maneira, né, que eu estava falando, que eu acho que a gente pode ter na nossa discussão, de pensar soluções para a gente tentar fomentar mais as participações dos alunos de graduação, para eles se integrarem em projetos pensando mais a médio prazo. Outras dificuldades que tem, que a inserção desses alunos no mercado, como pesquisador, foge da nossa alçada, né? Infelizmente, mas é o que a gente pode fazer. Tá? Então, isso é para eu deixar aberto para a gente discutir entre nós, né? Aqui com o pessoal do chat, e eu também deixo aqui os meus contatos e coloco o meu agradecimento, né, para a apresentação e tirar dúvidas que por acaso surgirem. Tá? Obrigado aí pela paciência. Beleza, obrigado, Armando. Bom, agora, legal que, por último, a gente fez na sequência, né, Armando? As meninas apresentando tudo, bastante coisa, falando bastante, aí eu fico por último, que eu vou ser o mais fuleiro dos que vai apresentar. Então, agora é a minha vez de falar, mas eu vejo que muitas das falas dos colegas são convergentes aí, né? Principalmente a questão dos problemas, que isso que é uma coisa que eu quero também tentar abordar um pouquinho. Eu precisava que liberassem para eu poder compartilhar. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Eu já fechei aqui. Mas eu acho que a Denise ou a Cris... Eu coloquei você como co-host agora. Tá. Vê se vai dar. Agora vai. É que a mensagem aqui do Acre demorou para chegar lá em Manaus. E está chovendo, né? Aí demora mais ainda. Bom, estão vendo, né, a tela? Beleza. Eu não pus nem nada bonitinho, nada, mas só mostrar alguns dados, né? Bom, a minha breve assim histórico, como eu entrei na história com os primatas, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas desde meados de 91, passei a efetivo em 92. Eu entrei muito cedo na universidade, mas eu comecei a trabalhar com mamíferos, especialmente com primatas, em 99 para 2000. Então, bota aí já 21 anos, né, mais ou menos. E oficialmente, eu já comecei logo com Sabinus bicolor, né, que é o que estava no quintal da minha casa aqui, e no campus da UFAM, né. E oficialmente o nosso projeto Saúde de Coleira começou em 2002, mas na verdade a gente já começou a trabalhar um pouco antes com essa espécie, já com alunos, né, de graduação. Então, o grande chamariz ali, vamos dizer assim, para poder atrair alunos, sempre foi principalmente o projeto Saúde de Coleira ali comigo, né, dentro da universidade, né? Mas então eu tive muito tempo dentro da universidade que eu não trabalhava com primatas, né? Eu desde a minha graduação eu trabalho com herpetologia e continuo até hoje com isso. Então
começa aí talvez um dos problemas que eu vou discutir lá na frente, né? Dessa questão de quem está no norte, a gente tem que se dividir em várias coisas, né? Ou porque quer, ou porque tem possibilidade de nichos vagos, né? Vamos dizer assim, né? Então, o que a gente teve? Eu vou só mostrar, a minha ideia é só mostrar, não coloquei nome de ninguém, não coloquei nada de quais são os projetos que os alunos desenvolveram, nem nada, mas ao longo desses, vamos colocar aí 20 anos, mais ou menos, né? Teve várias pessoas que passaram pelo projeto, muitos continuam ainda, de alguma maneira. Então, se passou ali um mês fazendo estágio, ou se passou 5 anos, né, entrou tudo no mesmo balaio, né, o que não seria adequado, aí, mas seria refinar demais a informação. Mas, dentro das pessoas que passaram pelo projeto, entre estagiários, técnicos, né, parceiros, colegas de trabalho e tudo mais, eu separei aí 71 pessoas que são do meio acadêmico, de alguma maneira. E desses 71, né, 46, né, são estudantes, foram estudantes de graduação. Então, um pouco mais de 60 e poucos % aí desse montante aí de total de pessoas ligadas ao meio acadêmico que foram da graduação. Engraçado, porque a minha sensação sempre foi de que era muito menos, né? Tá certo que é tempo pra caramba, né? 20 anos, é muita coisa, mas mesmo assim eu tinha a sensação que era. Aí quando eu comecei a fazer a lista para essa apresentação, né? A gente começou a resgatar os nomes, né? Eu e o pessoal mais antigo do projeto, e acabou juntando tanta gente, né? E com certeza estou esquecendo de alguns, né? E aí desses da graduação, né, que eram estudantes da graduação, eu tive 39 brasileiros, então mais de 80% eram brasileiros, e 7 de outros países. No começo do projeto, eu tinha mais demanda de pessoas de outros países do que eu tenho hoje em dia. Mas, mesmo assim, mesmo hoje em dia, ainda tem uma certa demanda, né? O pessoal ainda procura bastante, né? Às vezes só para visitar o projeto, não para fazer estágio. Mas tem pessoas de outros países que procuram a gente, né? Da Europa e Estados Unidos, né? Teve do Japão um projeto, um convênio que a gente fez em parceria, o INPA, com a Universidade de Kyoto, né, mais recentemente, antes da pandemia, mas era só estudantes de pós-graduação, então aí não entra nessa contabilidade. Mas a grande parte eram brasileiros. Só que desses 39, ou seja, 80 e poucos % dos meus estudantes brasileiros, desses 39, 32 são da região norte, e outros 7, coincidentemente, de outras regiões. Então, a gente também recebeu até que bastante gente de outros estados, e também é uma coisa que também diminuiu. Há alguns anos eu já não recebo pessoas de outros estados querendo vir para cá, fazer um estágio, coisas assim. Em grande parte, essas pessoas, algumas pessoas que procuram, que vêm de outras regiões, na verdade, eles vêm depois da graduação, ultimamente. Então, eles estão procurando para tentar fazer o mestrado ou doutorado por aqui, né? E não durante a graduação. A universidade, aqui na UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, teve, e ainda tem, né, um programa de intercâmbio com outras universidades, né, que é um programa de mobilidade. Então, às vezes, os estudantes vêm de outras universidades e faz um semestre, um ano inteiro de disciplinas aqui em Manaus. Mas isso acaba resultando também no mesmo problema de tempo e disponibilidade para poder participar dos projetos ou desenvolver um projeto, né, aqui, apesar dele estar aqui em Manaus. Esses problemas que todos vocês colocaram aí, né, do tempo e disponibilidade para poder ir para campo, né? Mas os que estiveram aqui de outros lugares, né, fazendo estágios, foi basicamente, a maioria deles, desses 7 aí, foi uma rede, na verdade,
de contatos e amizades, de pessoas que estudaram comigo ou que já me conhecem há muito tempo tal, e que têm estudantes no Sul-Sudeste. E aí pega, ó, tem como receber aí um aluno, tem um aluno que quer ir ficar 6 meses aí, ele vai trancar a matrícula e vai ficar 6 meses, ou vai ficar 1 ano, né? E assim vai. O Bica também já mandou aluno ficar. Então, quer dizer, essas pessoas que vêm de outros estados, nesse esquema de ficar aqui, conseguem se manter de alguma forma, né? E aí o nosso projeto muitas vezes consegue ajudar também de alguma maneira, né, para a manutenção da pessoa aqui. Essas pessoas acabam tirando muito mais vantagem dos projetos que estão em andamento com pesquisa e mesmo pesquisa e ações de conservação e tudo mais, do que as pessoas locais, por causa da disponibilidade de tempo integral. Então, eu tive várias pessoas que vieram ficar um tempo aqui e depois acabaram voltando para ficar de vez em Manaus, porque se empolgou tanto, mas estava totalmente disponível para o projeto. Então, mesmo que ele venha para ficar 3 meses das férias, ele vai, vou tirar férias 3 meses aí, final do ano, vou ficar direto no projeto. Eles acabam aproveitando muito mais, né? Bom, mas a gente teve muita gente também da região norte, mas não exclusivamente da UFAM, né? Então, a maior parte, sim, da UFAM, que é uma coisa meio óbvia, né, de se esperar, de que uma vez que eu sou professor da UFAM, tenha mais facilidade de atrair pessoas da UFAM para participar do projeto. E 11 de outras instituições. Inclusive, já até alguns alunos da Luciane e tal já estiveram fazendo algum estágio lá no nosso projeto também, colaborando lá com o Verde de Mudas e tudo mais, né? Não tem, foram 3 ou 4 alunos, mas vem outros estudantes também da Uninorte, mas geralmente são esses contatos, ou a Luciane, que já é parceira, tal, a gente trabalha, né, com primatas, ou são ex-alunos meus que, na verdade, agora já são professores em outras instituições, né? Então, na Uninorte, ou na Newton Lins e tal, e acabam eles incentivando os seus alunos a me procurarem dentro da UFAM. E desses alunos da região norte que procuraram para trabalhar no projeto de saúde de coleira, né? Ou seja, com o foco inicial, o principal em cima de primatas, né? A maior parte deles é de biologia e ciências naturais, mas teve alunos de outros cursos. Então, esses 3 alunos de outros cursos, teve da veterinária, curso de veterinária e curso de geografia, um aluno, e um outro era de química, se não me engano. Vieram procurar porque queriam fazer estágio ali, né? E foram muito empenhados ali durante as suas atividades, né? E apenas, agora, desses alunos todos que se envolveram com o projeto, só 4 seguiram após a graduação, né, de alguma maneira, ou em algum momento, vamos dizer assim, no mestrado, ou mesmo mestrado, doutorado, seguiram a pós-graduação, por exemplo, trabalhando com primatas. Mas tem alguns que não ficaram focando só em primatas, né? Então, por exemplo, o Marcelo Derzi, né, que é do ICMBio hoje em dia ele ainda mantém projetos com primatas, mas já começou a se especializar muito mais com a parte de turismo, né? Bom, e isso desses 4, estou dizendo da região norte, mas, por exemplo, tem a Tainara, que veio do Rio Grande do Sul e veio na graduação ainda, ficou um tempo, trabalhou pesado, mesmo na graduação, conseguiu publicar um artigo aqui com a gente, aí depois já engrenou para mestrado, doutorado e continua aqui por Manaus, né? Acabou de defender o doutorado esses dias, né? Mas ela, assim, vamos dizer assim, ela já foi importada, né, do Rio Grande do Sul, mas já está naturalizada aqui para Manaus, né? Então, diante desse quadro todo, desse contexto, como o Calouro também colocou, eu também acho que a gente tem algumas deficiências. Então, às vezes, a gente pode olhar alguns números, a gente fala assim, mas é bastante gente. Tal. Mas as impressões que eu tenho, né, e olhando com mais refinamento esse grande número de alunos que já passaram pelo nosso projeto, eu diria que muitos passam por
pouquíssimo tempo. Acho ótimo, né? Também, porque cada um vai passar um tempo a conhecer se gosta, se não gosta, e segue adiante. Né? De repente, com outras coisas que teve mais oportunidade ou que gostou mais. Mas eu acredito que, em grande parte, o pessoal, como a Malu falou, não aguenta mais o tranco de trabalhos mais pesados. Então, se qualquer... Porque aqui eu estou incluindo não só pesquisa, né? Pesquisa, mas as nossas atividades de extensão e de ações de conservação que a gente faz na prática mesmo. Então, tem o viveiro de mudas, o trabalho é pesado. Agora a gente está investindo em construção de passagem de fauna, é outra coisa pesada. Então, quer dizer, você tem que ter disposição de, às vezes, ficar no sol trabalhando, de carregar peso, né? De fazer força, levar picada de formiga, vai fazer censo, né? Andar trilha, tem que andar ali 3, 5, 8 quilômetros, né? Toma chuva, passa fome, esse tipo de coisa, não dorme bem. Né? Então, o primeiro problema é a falta de disponibilidade de você ter pelo menos um dia da semana realmente livre, o dia inteiro. Né? Eventualmente tem final de semana, mas aí nem sempre a gente, por exemplo, tem disposição de ficar todo final de semana acompanhando os estudantes ou desenvolvendo os projetos. A não ser quando é um projeto ou campo que você vai e fica direto, tal, mas o ideal seria o aluno ter mais tempo realmente disponível para isso, né? Para poder ter atividades de campo. Então, quem vem de fora, disposto a ficar alguns meses, né, só para ir para campo, acaba passando a perna no pessoal que é daqui, né, que está com a bicharada aí disponível no quintal de casa, entre aspas, né, e não consegue aproveitar, porque não disponibiliza, porque é aquela gana de tem que se formar logo, tem que se formar em 4 anos, tal. Aí se forma, fica desesperado, não sabe o que fazer, né, porque já está formado, e não conseguiu vivenciar durante a graduação a experiência de acompanhar projetos ou desenvolver seu próprio projeto. Né? Então, essa falta de tempo é um problema sério. Né? O interesse e a disposição de botar o pé no barro, ir para o mato e tal, eu sinto que vem diminuindo, né? Desde que eu comecei a dar aula, né, na universidade para hoje, vem diminuindo. As gerações que vão entrando cada vez mais só querem trabalhar com as questões mais tecnológicas ou computador, e a moda agora é porque quem sabe usar o R, então vai fazer um monte de análise, só que não pararam para perceber que para você fazer as análises você tem que ter os dados, né? E aí cada vez menos a gente tem de onde tirar esses dados se não for para o campo. Mas boa parte do pessoal que espanou, que não aguentou o tranco, é porque quando a gente aperta um pouquinho mais o cerco de ter que fazer trabalho de campo. Né? Possíveis soluções que eu vejo de forma de manter esse pessoal e atrair o pessoal. Bom, antes disso, outro problema, né, que eu estava falando da dispersão do professor. Aqui no Norte, se você pegar as universidades, são poucos professores em relação às linhas de pesquisa que existem. Então, você tem um professor que trabalha, que nem o Armando, trabalha com mamíferos. Pô, vai de morcego até, né, até rato, macaco, onça e tudo. Né? Eu comecei com o herpeto, continuo trabalhando com o herpeto, e aí, na universidade, nicho totalmente vago para a parte de mamíferos. Né? Meti a cara, o espaço estava sobrando ali, pronto, comecei a trabalhar com mamíferos, especialmente com primatas. Né? Então, queira ou não, a gente começa a borrifar o esforço e o recurso. Então, a gente começa a diluir em diferentes linhas. Então, a gente começa os alunos que a gente consegue recrutar, muitas vezes vai uma parte para um tipo de pesquisa, outra para outra, e acaba sobrando pouco. Números da Malu, né? Quantidade de iniciação científica que ela orientou, tal, e quantos que realmente foi primata. Então, se a gente consegue focar, né,
Mas isso, assim, tem vantagens e desvantagens, né? Para os alunos, porque as outras áreas são igualmente importantes, né? Mas eu acho que esse fato da gente não conseguir fixar profissionais dentro das instituições de maneira a gente aumentar o quadro de profissionais que podem orientar e podem atrair os alunos de graduação. Então, aqui em Manaus, por exemplo, a gente tem, que eu me lembro, são 3 professores que trabalham com primatologia em Manaus, que são fixos em instituições. Eu, a Lu e o Wilson. Tinha o Adrian foi embora, mas o Adrian não era do quadro de pesquisadores, né? Era bolsista. Então, quer dizer, são só 3 pessoas, né? Uma cidade enorme, com várias instituições e tal. E, bom, a Lu, não sei se está dispersando energia com outros grupos, mas eu e o Wilson, com certeza, a gente dispersa com outros grupos taxonômicos, né? Na UFAM, eu não tenho problemas, nunca tive problemas com bolsa de PIBIC, que seria uma das ferramentas, mas, como eu disse, como eu tenho várias linhas de pesquisa, nunca coloco todo o meu potencial de bolsa de PIBIC em cima de primatologia, né? Sempre vai ter uma de primatologia, mas outras vão ser de outras áreas. Só que um problema das bolsas de PIBIC da Universidade Federal, aqui do Amazonas, é que eu só posso oferecer bolsa para alunos da UFAM. E, às vezes, eu tenho alunos de outras instituições interessadas, mas eu não posso oferecer para eles a bolsa. Então, ele tem que ser voluntário, se ele quiser participar, né, dentro das pesquisas. Um jeito também que eu acho que a gente tem sempre que batalhar para envolver essas pessoas dá a oportunidade de eles participarem de projetos maiores. Então, essa rede de ações, de projetos com outras instituições, né? Parcerias com outras instituições e com diferentes níveis de ensino. Então, envolve o pessoal da graduação, se possível, tenha um ou outro ou 2 de várias instituições de mestrado envolvidos no mesmo projeto, né? Se tiver alunos de doutorado, de pós-doc, você faz toda uma cadeia produtiva aí, né? de estudantes, que um ajuda o outro, e isso estimula. Durante muito tempo, aqui na UFAM, a gente não tinha cursos de pós-graduação voltados para a área de biologia. Tinha no INPA, convênio com o INPA, mas o INPA não é dentro da universidade, é fora. E existia uma certa barreira de contato, né? Mesmo físico, né? Entre as pessoas. Então, eles não se encontravam nunca. Então, essa vivência que a gente vê em universidades grandes, né? Onde a pós-graduação está no mesmo instituto, no mesmo local que tem o curso de graduação, faz toda a diferença, porque a pessoa está ali na convivência, na cantina, trocando uma ideia, sabe? Na festa, trocando uma ideia, no dia a dia. O cara vai defender, vai qualificar, está ali do lado da sala onde o cara está fazendo isso, o aluno de graduação pode entrar e assistir, né? Faz toda a diferença. Isso a gente não tinha antes em relação ao INPA. Hoje está um pouco mais próximo, mas depois que a gente criou o nosso próprio programa de pós-graduação, tem mais de um, tem o Centro de Ciência do Ambiente e o da Zoologia, isso melhorou bastante. Então, isso eu acho que começou a ter uma convivência, começou a dar mais um clima de pesquisa, né? Também dentro do meio da graduação. Então, os alunos de graduação começaram a entender melhor o processo todo e a se empolgar um pouco mais de talvez seguir uma carreira para mestrado, doutorado, né? Apesar da situação atual, mas isso eu quero acreditar muito que vai ser uma coisa pontual, que daqui a um ano deve melhorar, né? Então, a gente conseguir fazer manter projetos ou participar de projetos que sejam grandes o suficiente, ou pelo menos grande que eu digo, não necessariamente de recurso financeiro, mas de tema, né? Onde o tema consiga abordar várias pesquisas inseridas dentro desse tema maior. Eu acho que isso é um papel importante nosso, da gente bolar sempre projetos, e fazer acontecer interações com outras instituições e outros pesquisadores, de maneira a gente possibilitar que os nossos alunos consigam participar, nem que seja para acompanhar
O cara não quer fazer o PIBIC ou não tem como fazer o PIBIC, mas eu quero fazer estágio, eu quero ter horas para poder cumprir e tal. O cara acompanha o projeto. Tem um monte de gente que gosta, às vezes, de ir lá no nosso, acompanhar o nosso projeto só para ajudar. Dia de captura, por exemplo, é uma empolgação. Então, tem um monte de gente que quer ir lá porque é o dia que a gente vai pegar os bichos, vai estar com ele na mão, vai passar o dia inteiro manuseando. Então, esses projetos podem abraçar várias ideias encaixadas ali dentro, aproveitando a oportunidade, eu acho que é uma boa ferramenta, né? Como eu disse, é função nossa, né? Como líderes em cada instituição. É isso que eu queria mostrar, falar com vocês. Aí agora abrir a discussão. Deixa eu tirar meu compartilhamento. E deixar aberto para os colegas, enquanto eu vou olhando as perguntas que surgirem, que eu já vi que tem algumas perguntas já direcionadas, né? Vou olhar aqui no WhatsApp e deixar aberto para a gente ir batendo papo, né? A gente ainda tem aí 20 minutos, é isso, Denise? 20 minutos aí aberto para a gente conversar e poder responder as perguntas. Fica aí aberto, pessoal, para todo mundo que quiser. É legal olhar as perguntas do pessoal do chat, né? Eu não consigo Sim, olhar duas coisas ao mesmo tempo. Ó, tem uma pergunta para a Anitta logo de cara. Por que não há tantos estudantes brasileiros ligados ao seu projeto, Anitta? Bom, uma pergunta da Juliana. Tá. Oi, Juliana, obrigada pela pergunta. Bom, é como eu falei, faz parte do meu trabalho na universidade aqui envolver nossos alunos dessa universidade nos nossos projetos de pesquisa, né? Então, eu tenho que dar prioridade aos meus alunos que eu dou aula aqui na universidade, né? Inclusive, o financiamento que eu recebo da universidade é diretamente voltado a fazer pesquisa com esses alunos. Então, por isso eu tenho que dar prioridade aos alunos que eu tenho aqui, né? Mas, como eu falei, se houvessem talvez mais professores comigo, professores de universidades brasileiras, e houvesse interesse de alunos brasileiros que tivessem talvez seu próprio financiamento, Claro. Alô, tá ouvindo? Sim. E aí, para todo mundo, a Cristina está perguntando, né? Desde que vocês começaram, né, a trabalhar, imagino, com os primatas, né? Tem notado um aumento no interesse dos estudantes em fazer iniciação científica? E o interesse na primatologia aumentou ao longo do tempo? Vocês acham que a pandemia vai diminuir ou aumentar esse interesse? Acho que, em parte, a gente até falou o contrário, né? Eu acho que diminuiu um pouco, mas... Eu também tive a impressão, ao longo dos anos, estou falando, tá? De mais de 10 anos, eu tive a impressão que houve uma diminuição no interesse de trabalho de campo. Justamente por vários motivos, eu estava vendo no chat aí também, discussões de trabalhos com modelagem, o pessoal acho que quer trabalhar muito mais com computador, talvez já a tendência da geração mais nova, que é muito mais tecnológica do que nós, que é a turma do papel carbono, né, da ficha telefônica, o pessoal das antigas. Então, o pessoal mais novo, eles querem mais trabalhar com a parte tecnológica, e isso às vezes não tem um pique do campo. A pandemia em si, eu acho que não é ela que vai afetar. O problema é que nós estamos na realidade econômica, que é fruto também da pandemia e outras questões aí que eu acho que não vale a pena a gente alongar, mas tudo se desanima um pouco, né? Os alunos, como eu falei, a seguir na carreira acadêmica. Isso é uma conversa que eu vejo muito entre os alunos. Eu vejo alunos de licenciatura de biologia falando que querem fazer concurso para perito ambiental da Polícia Federal. Então, a perspectiva financeira de condições de trabalho eles caiu muito assim do que era de anos atrás, isso eu noto, tá? Agora, uma maneira que eu acho que a gente pode reverter um pouco isso, é como o Goro também comentou, e a Luciene e outros colegas aí, os projetos, a gente tentar fazer projetos mais integrados e maiores,
e não fazer talvez tantos projetos individuais picotadinhos, para dar uma perspectiva de futuro. Agora, eu, sinceramente, acho que foge da alçada da gente, né? Onde esse pessoal vai se inserir no mercado de trabalho, né? Com onde eles vão trabalhar, a gente não tem controle disso como pesquisador. A gente dá uma ferramenta, a gente dá orientação, né? Como você disse. Mas essa absorção no mercado de trabalho, seja na carreira acadêmica ou como os órgãos públicos, o que seja, a gente não tem controle disso. Isso também desanima muito, né? O pessoal fazer pós-graduação. Eu considero assim. Mas a gente tem que fazer o que a gente pode fazer, né? Meninas? Quer comentar sobre isso? Se não, só reforçar aumenta ou diminui? Essa questão do desânimo mesmo, né? Mas, assim, o que eu acho que a gente nem tem tempo e eu não tenho conhecimento, mas o que eu percebo que está havendo um processo muito diferente socialmente ocorrendo nessas novas gerações. Então, assim, não só a questão física, mas a interação entre eles, o trabalho em equipe. Eu sinto que os meus alunos cada vez resistem mais a trabalho de equipe. Ou, no máximo, tem um parceiro, um amigo, uma namorada, um namorado, entendeu? Que se dá bem, mas tem essa resistência bem maior a trabalhar com equipe, né? Então, eu acho que passa por um processo mesmo de individualização, agravado, acentuado pela pandemia, e é uma percepção muito pessoal, né, e até emocional. A Eleonora concorda, mas eu já conversei com alguns colegas sobre isso e as pessoas também têm isso. E, de certa forma, impacta no interesse para o trabalho, não só a dificuldade que a gente vê, né, no momento de trabalhar com pesquisa, mas mesmo o interesse próprio, particular, pessoal, pelo trabalho de pesquisa. Não só, lógico, na primatologia, passa por todos, mas especificamente porque o nosso trabalho, principalmente aqui na Amazônia, é muito árduo mesmo, é pesado, e aí você tem que ter muita inteligência emocional, flexibilidade, relações interpessoais, além do aspecto físico, tem várias outras questões envolvidas, né? E a carga, eu estou achando que está muito grande para as novas gerações. E aí, por que exatamente, né? Cabe aí várias frentes de pesquisa e de discussões. Lu, o que você queria falar? Então, eu concordo com a colocação de todos, né? Acho bem pertinente. Quero até agradecer pela oportunidade de estar colocando aqui essas experiências e a gente poder compartilhar com vocês. Muitos de vocês eu não conhecia e para mim é um prazer estar aqui com todos. E vejo que os nossos alunos, principalmente no interior, né, da UEA, né, no interior do Amazonas, eles anseiam por fazer um mestrado, um doutorado. Eles querem essa oportunidade. Muitas vezes o mestrado e o doutorado não chegam até eles. Por quê? Porque eles precisam trabalhar, eles precisam ganhar dinheiro. Então, esse aspecto financeiro é muito forte no interior do Amazonas. Então, eu conheço, por exemplo, e tenho muito orgulho disso, um aluno que fez o PAIC comigo, que é um programa de iniciação científica, não com primatas, mas com a parte de dispersão de sementes, e ele, hoje em dia, ele é doutor em entomologia, né? Ele conseguiu, é filho de feirante, conseguiu vir para Manaus, conseguiu uma bolsa, conseguiu fazer um mestrado aqui, depois acho que foi para Rondônia, e hoje ele é doutor em entomologia, filho de feirante de Tefé, né? Então, tenho muito orgulho disso. Então, eles anseiam por essa oportunidade. Quando surgiu, eles abraçam. Mas tem muitos que, depois de cumprir a graduação, eles vão ser mototaxistas, né? Então, essa dificuldade é muito grande. Além do trabalho árduo do campo da primatologia, que aí eu concordo com o Bica, que falou tem que ter paixão, né? O amor tem que surgir ali, porque na graduação é o primeiro contato que eles têm, né? Como eu tive, e surgiu o amor pelos primatas. Então, se não surgir ali, fica difícil, porque tem várias outras oportunidades deles fazerem um trabalho, uma pesquisa no laboratório, por exemplo. E é muito mais cômodo, muito mais... Eles ficam naquela zona de conforto ali do laboratório. E tem oportunidade. A universidade tem programas que fornecem bolsas, né?
E, apesar de toda essa dificuldade que a gente está vendo, que eu espero passe na ciência do Brasil, mas eles podem conseguir uma bolsa em outras áreas. Então, se não tiver a paixão, se não pintar aquele amor no início, eles não vão continuar na primatologia. Então, eu acredito que essa rede mais integrada entre os primatólogos, principalmente na região norte, é muito importante, e a gente oferecer programas de mestrado na área também, porque eles anseiam por um mestrado. Agora, como é que a gente vai fazer esse programa de mestrado chegar até o interior do estado? É uma coisa que a gente precisa discutir melhor, né, para ver como é que a gente pode chegar lá, porque tem pouquíssimos mestrados no interior, né, que conseguem chegar até essas demandas e atender essas demandas. Então, aqueles alunos que se formam na graduação não vão ingressar no mestrado porque não podem sair do seu município. Então, o mestrado tem que chegar até eles, né? E a gente trabalha com isso na universidade. Eu espero que a gente consiga aí, fazer, né? Criar uma proposta que chegue, que dê oportunidade para esses alunos que estão no interior também. É isso. Uma outra coisa também que a gente estava até conversando antes, né, de entrar, abrir a sala, é que não é exatamente essa pergunta, a resposta a essa pergunta, mas é uma coisa que também é crescente, para quem é professor há muito tempo, já notou, é crescente também as questões de saúde mental, né, e emocional. Então, nos últimos anos, vem aumentando muito a incidência de alunos com problemas emocionais e com problemas de depressão, né? De maneira que, não só no mestrado e doutorado, vários estudantes tiveram o seu curso comprometido, né? Abandonaram e tudo, mas na graduação também. Tem vários estudantes que eu conheço que tiveram problemas seríssimos, né, de depressão, e que isso, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, não era tão recorrente. Pelo menos não se notava isso com tanta força, né? Então, eu acho que tem uma mudança social aí acontecendo, que talvez a gente, né, os mais velhos, talvez não estejam conseguindo detectar onde que está a fonte do problema da raiz toda, e tudo isso reflete nisso daí, né? Então, o trabalho de campo inicial na graduação, o cara realmente tem que se apaixonar, e eu acho que talvez seja também um momento, a gente fica preocupado de atrair os alunos e também e de que eles vão seguir com aquilo. Mas eu acho que é o momento de aprendizado e é o momento também de passar a peneira. A gente tem que pensar também que nem todo mundo nasceu, e não é porque tem vontade que tem a capacidade física ou emocional de ir para campo e de, às vezes, ficar dias e dias ralando. Às vezes o cara gostaria, mas não aguenta. Então, esse é o momento de experimentar, né? Então, de repente, a peneira está sendo aí já na graduação. A gente está fazendo uma peneira e aí vai seguir quem realmente se apaixonar e sabe que aguenta esse tranco. Não sei. Aí tem uma outra pergunta do Canali, vou ler aqui, que é bem longa, né? Sistema de avaliação acadêmico faz com que os alunos interessados em pesquisa busquem áreas de interesse que tenham alto potencial de publicação. Revistas de alto fator de impacto nas áreas de ecologia e biologia da conservação têm privilegiado artigos com grandes bancos de dados e modelagens estatisticamente mais complexas, em detrimento de artigos que trazem informações básicas sobre história natural, por exemplo, né? Sem nenhum juízo de valor sobre a decisão das revistas e sua linha editorial, isto poderia estar cooptando os alunos de campo para trabalhar em pesquisas que se utilizam de grandes bancos de dados já coletados? Eu queria começar a responder isso aí e abrir para os colegas. Sim, é possível, mas acho que isso vai acontecer na pós-graduação e não na graduação, porque a graduação, o cara não tem essa capacidade ainda de diferenciar e de sacar. Ele vai achar bonito, vai ficar impressionado com esses trabalhos, com a apresentação do colega dele lá, que é do mestrado, do doutorado. Olha, que legal, eu quero fazer isso. Mas na graduação ele não tem como
fazer isso se a gente não arrastar ele para isso, né? Então, eu acho que na graduação são os professores que vão dar o primeiro direcionamento para isso. Então, talvez na graduação é o primeiro contato com o campo, com dados de história natural e tudo mais. E a gente não tem que sentir o peso da obrigação de que isso gere uma publicação, né? Se gerar, ótimo, lucro para todo mundo, mas eu acho que a principal função é a iniciação mesmo, né? Dele participar, dele entender como é o processo científico, de ele entender como é a ética dentro da coleta de dados, a responsabilidade, né? Entender como fazer as análises. Aí, depois do mestrado, tempo curto de um mestrado também é uma desgraça para você poder fazer trabalhos de história natural. Aí, depois vem o doutorado, que você tem mais chance de ter uma parte de coleta de dados em campo e outras de análise refinada. Então, eu não creio que seja uma questão de cooptar a gente da graduação em função disso. Eu concordo plenamente, Gordo. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que na graduação a gente não vê isso. Que na graduação é justamente a dificuldade de a gente conseguir estimular a pessoa a encarar o trabalho de campo. Falar primatologia só. Isso vale para outros grupos, mas encarar o trabalho de campo. Não é todo mundo acha que gosta. Mas quando o cara vai para campo e passa das 7 da manhã, 5, 6 da tarde, quando está de macaco, não é todo mundo tem pique para isso, não. Isso é verdade. Tá? Poucas pessoas às vezes têm gosto. Como o Júlio falou, ele nos comentários, muita gente falando, tem que gostar, tem que ter paixão por isso. Agora, o porquê que isso está assumindo as gerações mais novas é o que você disse mesmo, é uma relação, é um problema sociológico, eu não sei, talvez. E o que a Luciane falou é verdade. O pessoal que vem do interior do estado, eles têm uma demanda, uma sede muito mais forte dos que são da capital, novamente. Será que é o acesso à tecnologia, essa ansiedade das redes sociais, né? É uma área aí que tem gente que faz trabalho com isso, né? Está vendo essa epidemia da depressão, é uma coisa da geração mais nova, mas está afetando a gente. A gente trabalha com pesquisa de campo, de orientar alunos em campo. Eu noto, nos últimos 15 anos, mudou muito mesmo. Aí, a Lu e a Anitta estão com a mão levantada. Vai lá, Anitta, você está falando menos. Tá bom. Eu não sei se vocês notam a mesma coisa no Brasil, eu imagino que sim, mas aqui os alunos querem fazer pesquisa, né? Mas muitos deles... Bom, eu vejo 2 tipos de alunos aqui, né? Quando eu estou tentando fazer minha seleção para quem vai para o campo, mas muitos alunos querem fazer coisa em laboratório, né? Querem fazer pesquisa em laboratório, querem fazer coisa que tem mais a ver com a ciência humana, no sentido de medicina, alguma coisa assim, né? Então, esses alunos nem me procuram, tudo bem. E aí, eu também tenho que tomar cuidado, porque tem outros alunos, isso é um problema mais para cá, que pensam, eu vou passar 2 meses com ela lá na Amazônia, vai ser uma viagem grátis, vai ser maravilhoso, vou conhecer o Brasil. E não é isso. Eu sempre tenho que falar para eles, a gente não vai para as praias do Rio de Janeiro, a gente vai ficar numa comunidade, no meio do mato mesmo, e vai ter mosquito, vai ter micuim, vai ter tudo isso. E eu acho que os alunos não imagino que também, talvez, das capitais, no Brasil, também não saibam essa realidade, né? E quando chegam lá, eu não sei se vocês têm muitos alunos que desistem, inclusive, começam o campo e depois desistem. É isso. Lu? Contigo. Desculpa, eu estava com a mão levantada na questão anterior, né? Só tá. concordando com o pessoal. Sim, eu acho que sim, Anitta. Eu acho que foi aquela coisa assim, o pessoal teve uma fase, a moda era genética, que ainda prevalece bastante, aí depois veio a moda quer dizer, inicialmente era coisa com estatística, né, que pesada, tal, mas que para a primatologia não colou muito, porque primatólogo tem muito problema com o N, né? Então, não consegue fazer grandes coisas com estatística, né? Mas aí depois veio, sim, a moda da genética, pegou bastante, aí depois agora a moda das modelagens, e agora com mais recursos
estatístico também, né, voltou, e grandes bancos de dados, tal, e voltou também a questão de que agora as análises estatísticas estão super importantes e tal. E o pessoal realmente busca, talvez, ficar mais em laboratório mesmo. Né? Bom, tem até um comentário da colega aqui, que fala que não acredita, porque lá em Mato Grosso do Sul o pessoal fala em ir para o campo, todo mundo quer ir para campo, e a gente reclamando que tem gente que não quer ir para campo. Sabe, não é exatamente que eles não querem ir para campo. É aquela coisa, quer ir para campo, aí quando vai, não quer mais voltar. Aí foge um pouco. Porque ir para campo uma vez ou duas para ajudar, sem o compromisso de ter que desenvolver o seu projeto, sem o compromisso de ter que apresentar os dados num congresso de iniciação científica, tal, é uma coisa. Você tem que ir para o campo, ralar, depois você sabe que vai ter que voltar lá toda semana ou todo mês para coletar os dados naquela mesma relação durante um ano, pelo menos, a figura muda. Então, são duas clientelas diferentes, né? Estamos chegando perto do final, Denise. É isso? Denise, nosso braço direito aqui. Finalizar com mais alguma pergunta antes da gente encerrar? Algum comentário? Uma coisa que eu só queria, não posso deixar de agradecer o Ítalo, colega que acho que está assistindo aí também, o Ítalo Morté, que se não fosse ele, eu acho que essa mesa redonda não saía, não. A gente trocou bastante ideia para organizar, tal, mas acho que ele foi o cara que tomou a dianteira aí na proposta e fez a coisa acontecer. Então, obrigado, hein, Ítalo. Obrigada. Joia, gente. Valeu, Ítalo. Os palestrantes gostariam de falar mais alguma coisa? Eu só tenho a agradecer, não falar mais nada, ficar quieto. Eu também queria agradecer pelo convite, foi muito bom poder trocar ideia com meus colegas que estão no Brasil, isso foi muito importante. Eu acho que aproveitar que essa reunião, né, que a gente acabou fazendo, porque o dia a dia faz a gente ficar na correria e a gente sempre, mesmo que pense em entrar em contato para ver se rola projetos em parceria ou mesmo intercâmbio, né, de alunos. De repente, o cara está lá com a Malu e fala, pô, vou ter um mês de férias, será que eu não posso ir lá para Manaus acompanhar o projeto dos caras, né? Ou algum aluno teu lá, gringo, quer ir lá para a Amazônia, passar um tempo. Eu acho que essa é uma oportunidade também de a gente se aproximar, né, e trocar essas ideias e não esquecer de que essa rede basta da gente querer fazer funcionar, né? Não necessariamente a gente precisa desenvolver projetos juntos, mas só de saber que pode contar um com o outro para trocar ideia e para receber alunos, porque isso tudo também estimula muitos alunos, né? Uhum. Ele saber que o seu professor tem contatos que o cara pode sair viajar, fazer um estágio em outro lugar, né? E que a proposta aí é a ideia, né? Para todos nós. O lado aí do norte está precisando muito, gente, tem muita demanda. Obrigada, viu, pela oportunidade. Eu queria agradecer também, eu só queria falar rapidinho aqui, reforçar a última fala do Marcelo em relação a querer ir para campo. Né? Os alunos gostam muito de ir para campo e querem ir para campo. Então, assim, quando a gente tem campo aqui no Remanescente Florestal da universidade, rola, e está rolando os projetos de iniciação. Por quê? Porque o laboratório tem como dormir, tem banheiro, tem como fazer comida, entendeu? Então, fica bem mais leve. Mas quando a gente vai para uma unidade de conservação, para ficar 10 dias, 15 dias, aquele trabalho ralado, aí já muda de figura. Mas, assim, por isso que eu só queria mostrar a minha experiência, que o que está funcionando muito na iniciação científica é continuar trabalhando perto, né? Apesar de ser um remanescente florestal cada vez mais impactado, reduzindo, mas é onde eu estou conseguindo, né, conciliar essas dificuldades todas. É isso e obrigada mais uma vez, gente. Vamos fortalecer nossas parcerias aí. Depois, até, Gordo, eu quero falar contigo sobre outro assunto. Bom. Vamos lembrar que em vários congressos, muitos projetos de rede começaram nos congressos. Verdade. Faltou a mesinha de bar, mas que começaram.
Então, a Sociedade Brasileira de Primatologia queria agradecer assim, imensamente a participação de todos vocês. A nossa discussão foi riquíssima. Hoje foi realmente assim, incrível. Então, muito obrigada, doutor Marcelo. Obrigada a todos os palestrantes. Quarta-feira, então, a gente vai ter a mesa temática Tecnologias Emergentes de Estudos de Primatas. E ainda dá tempo de se inscrever no evento. Então, convidem seus amigos para participar. Lembrando que as gravações das palestras ficam disponíveis no Simpla. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais, gente. Muito obrigada e até quarta-feira. Obrigada, tchau, gente. Bom, gente, abraço, tchau, tchau.